para você que achou que não ia terminar, o controle endócrino da reprodução, ele acabou. Então, o controle da reprodução da fêmea acaba, né? Embora a última fase que a gente vai estudar, não fazendo parte diretamente do sistema reprodutor, mas pela interação com a reprodução dos mamíferos, nós estudamos a endocrinologia, o controle endócrino da glândula mamária. Então, mais uma vez, né? Lembra aí que não faz parte do sistema reprodutor, mas é estudado em conjunto, né, no caso das fêmeas mamíferas, pela necessidade para a manutenção do neonato. Então, uma interação muito grande com a reprodução desses animais. A glândula mamária nada mais é do que uma glândula exócrina, assim como as glândulas sudoríparas o são. Essa glândula é originada, portanto, do ectoderma embrionário, é uma glândula cutânea. Lembrando que o ectoderma é a porção mais externa do embrião. O ectoderma, o mesoderma, a porção intermediária, que a gente já estudou, que faz parte, é de onde se origina o sistema reprodutor, inclusive, e o endoderma. Então, a glândula mamária, sendo uma glândula cutânea, assim como a glândula sudorípara, é oriunda do ectoderma embrionário. E ela é estruturada como uma glândula alveolar e tubular. Então, nós temos aí a estrutura dos alvéolos mamários, com as células alveolares, que, ao se diferenciarem, né, por ação da prolactina, elas passam a ter a capacidade de produzir leite, como nós vamos ver, e os túbulos para a condução desse conteúdo. Então, isso é o parênquima mamário, além do estroma, que é o tecido externo, onde temos nervos, vasos, tecido conjuntivo, tecido adiposo, conteúdo muscular, células musculares, envolvendo esse parênquima, que é chamado, então, de estroma. Então, parênquima é o tecido secretor e condutor do leite, estroma é o tecido externo, né, estrutural, de sustentação, e também que vai participar na ejeção do leite. A função da glândula mamária, seu desenvolvimento, sua diferenciação e, consequentemente, a aquisição da capacidade de produzir leite, de lactação, são todas controladas por hormônios. Então, a gente já viu, tem um circuito da prolactina e ele vai interferir diretamente nessa questão de desenvolvimento da glândula mamária, produção do leite, mas não somente ele. Então, também os hormônios ovarianos, hormônios placentários, a gente já comentou, né, que eles vão interferir nesse desenvolvimento mamário, nessa função mamária. Inclusive, né, o seu desenvolvimento na vida pós-natal, a partir da puberdade, a gente tem grande interferência hormonal. E antes mesmo dela. Então, o processo de mamogênese é o evento de formação, de desenvolvimento das glândulas mamárias no período pré-natal. E vai acontecer essa mamogênese a partir de uma estrutura chamada de botão mamário. Então, esse botão mamário ele vai se desenvolver no embrião, a partir da estrutura que já vimos, né, que é o ectoderma embrionário, formando as glândulas mamárias indiferenciadas, para macho e para fêmea. Então, até o advento da puberdade, nós temos apenas no macho e na fêmea o acompanhamento do desenvolvimento corpóreo em relação às glândulas mamárias. Elas apenas vão acompanhar o desenvolvimento corpóreo. Já com o advento da puberdade, aí sim a gente passa a ter a interferência hormonal, né, no caso das fêmeas, para o desenvolvimento dessa glândula mamária como feminino. E para isso, né, com o advento da puberdade, isso acontece pela interferência grandemente do estrógeno e da progesterona. Então, lembra que a gente tem uma fase de ciclo ovariano que vai ser riquíssima em estrógeno, que é a fase folicular, e a outra riquíssima em progesterona, que é a fase lútea. E aí, essas ações combinadas e continuadas vão tornar aquele tecido mamário, que antes basicamente era formado por estroma, em um tecido grandemente desenvolvido em parênquima, né, nas células secretoras, que são as células alveolares, os ductos secretores, os ductos condutores, e isso por ação hormonal.
do estrógeno para o desenvolvimento dos ductos e da progesterona para o desenvolvimento alveolar, além de outros hormônios, como glicocorticoides, como insulina, como hormônio do crescimento. Isso também vai interferir. Então, a partir da puberdade, essa exposição continuada e cíclica aos hormônios leva ao desenvolvimento da glândula mamária pós-púbere, né, no indivíduo adulto. E aí, essa glândula, ela passa a ter o seu máximo desenvolvimento quando esse indivíduo entra na fase gestacional por interferência principalmente da progesterona, que vai grandemente diferenciar desenvolver essas células alveolares, junto com outros hormônios como lactogênio placentário, insulina, glucagon, a prolactina no final da gestação, e o máximo desenvolvimento é durante a fase de lactação, de lactogênese, pela ação da prolactina. A grande atuação da prolactina, né, com a diferenciação das células alveolares que passam a ter a função secretora de leite. Esse desenvolvimento, ele é um desenvolvimento cíclico, onde nós vamos sempre ter o desenvolvimento e a regressão do tecido mamário. Então, essa glândula, né, pela exposição dos hormônios em altos níveis, principalmente progesterona durante a gestação, tendo a finalização da gestação, a lactação, finalizou a gestação, volta para a fase inicial de adulto, de não gestação. Então, retoma essa regressão de tecido alveolar, de ductos, pela não exposição mais àqueles níveis hormonais. Então, a mamogênese, ela é, portanto, né, um evento que ocorre particularmente com a puberdade, é o máximo de desenvolvimento, né, no indivíduo cíclico, então não gestante, não lactante, embora que ela ocorra desde a gestação, porque é o desenvolvimento da glândula mamária, ele ocorre lá no botãozinho, a partir do ectoderma. Então, esse processo vai ocorrer, mas aí de forma indiferenciada para macho e para fêmea. Essa diferenciação ela ocorre apenas com o advento da puberdade, pela maior exposição, no caso da fêmea, aos níveis hormonais de estrógeno e progesterona de forma cíclica. Com a concepção, né, com a gestação, isso vai se acentuar, e também com a lactação. E aí, esse controle endócrino, a gente já viu que depende do estrógeno, que é o desenvolvimento dos ductos, principalmente, a progesterona, o desenvolvimento dos alvéolos, a prolactina, a diferenciação desse tecido alveolar, para que essas células se tornem capazes de secretar o leite, a somatotropina, tanto o lactogênio placentário quanto o GH também, eles vão atuar nesse desenvolvimento mamário, além da insulina, dos glicocorticoides e outros hormônios envolvidos. T3, T4, eles também são hormônios que influenciam no processo de mamogênese e de atividade das células alveolares. Então, como já dito, ao final do processo de amamentação, de aleitamento, ocorre a involução da glândula mamária, o que se deve a um processo que se caracteriza como um evento de apoptose, onde essas células alveolares elas começam a sofrer morte celular programada por ativação enzimática. E isso, né, se deve a não mais remoção desse leite, a não mais adequada secreção da prolactina. Então, é um efeito inibitório de feedback que ocorre por esse acúmulo do leite e de constituintes do leite em relação à secreção da prolactina. A lactogênese é o evento de produção, de síntese desse leite, né, de síntese e secreção do leite pelas células alveolares, que é dependente dessa atuação da prolactina, que é o hormônio responsável pela diferenciação dessas células alveolares mamárias para que elas adquiram essa capacidade de secretar o leite pelo desenvolvimento dos retículos endoplasmáticos, liso, rugoso, complexo de Golgi, que são as estruturas responsáveis pela síntese de proteínas, açúcares,
e lipídios desse leite. Então, dessa forma, a lactogênese, ela depende de uma diminuição dos níveis de progesterona para, consequentemente, elevar os níveis de prolactina e, assim, ter-se a intensificação da produção do leite. Então, durante a gestação, em virtude da progesterona estar alta, a prolactina está baixa. De forma que isso vai causar uma inibição da lactogênese. E após essa iniciação, né, da preparação para o parto, com a diminuição da progesterona, eleva a prolactina. Assim como também ocorre a atuação favorável a ela pela insulina, pelo glicocorticoide, prolactina, T3, T4. E aí a gente tem um favorecimento à diferenciação celular e à produção do leite por ação da prolactina. Por sua vez, a manutenção dessa produção do leite é chamada de galactopoiese. Então, a galactopoiese é a capacidade de manter essa produção leiteira de forma mais constante e continuada. Quanto maior a lactopoiese, melhor. Ela é comprometida principalmente, né, pela não remoção do leite, de forma que, se a gente for verificar em vacas rapidamente, cerca de 36, 40 horas, sem a ordenha, elas param de produzir o leite por conta do feedback, né, dessa inibição da secreção de prolactina, que ocorre em virtude da pressão na glândula mamária, dos constituintes do leite desfavoráveis à secreção de prolactina, porque isso vai aumentar a secreção de PIH e diminuir a de PRH e, consequentemente, diminuir a prolactina e a produção do leite. E também o desmame, né? Consequentemente, com o acúmulo do leite, com a diminuição da liberação de prolactina. E o estresse também comprometendo essa secreção de prolactina. Então, a remoção do leite, portanto, é indispensável para a manutenção dessa secreção de prolactina e produção do leite. No caso da ejeção do leite, que é a remoção do leite, não confundir com a secreção do leite. Então, a síntese e secreção é um evento dependente da prolactina e a ejeção do leite é um evento dependente da ocitocina. A prolactina, ela age nas células alveolares do alvéolo mamário, que é uma célula especializada em produzir leite, enquanto que a ocitocina, ela age nas células que envolvem os alvéolos mamários, que são as células mioepiteliais, são células que se assemelham à musculatura lisa e que, quando sofrem a ação da ocitocina, elas se contraem, dessa forma diminuindo a luz do alvéolo mamário, expulsando o leite, assim como os ductos. Então, esse é um reflexo neuroendócrino, né, o reflexo da ejeção do leite, a gente já estudou que é um reflexo neuroendócrino, onde é a presença do filhote, o cheiro, o som da ordenhadeira, o toque na glândula mamária para a ordenha, pelo ordenhador, pela máquina de ordenha ou pelo filhote, que vão estimular em um caráter neuroendócrino a secreção da ocitocina, que por sua vez age na glândula mamária, mais especificamente nas células mioepiteliais. Não confundir de novo, né? Não confundir essa célula mioepitelial que envolve os alvéolos mamários com a célula alveolar. A célula alveolar, ela sofre a ação da prolactina para secretar o leite. Enquanto que a célula mioepitelial sofre a ação da ocitocina, tanto a célula mioepitelial quanto essas células mioepiteliais, né, sofrem a ação da ocitocina, lembrando que ela envolve o alvéolo mamário, assim como os ductos mamários, e nessa ação nas células mioepiteliais, elas vão contrair essas células, e isso faz com que a luz do alvéolo mamário se feche, expulsando o leite. Então, esse é o reflexo de ejeção do leite. Esse reflexo de ejeção do leite, ele sofre grande interferência
por questões de estresse. Então, daí a necessidade de se fazer uma ordenha sem estresse para esse animal. Né? As ordenhas humanizadas não são frescura, como muita gente costuma achar. É uma necessidade tanto para a manutenção do bem-estar do animal, quanto para a manutenção da produtividade do rebanho. O animal que é estressado, previamente ou durante a ordenha, ele tende a causar o chamado de prender o leite. Ele não deixa esse leite descer em virtude do estresse, porque o estresse ele tanto interfere na liberação da ocitocina, como também na sua atuação. Isso porque a gente tem que lembrar que o estresse ele leva a uma descarga, ele ativa o sistema nervoso autônomo simpático, levando a uma descarga tanto de cortisol, né, pela ativação do circuito hipotalâmico hipofisário adrenal, como a ativação da secreção das catecolaminas da medula adrenal, via nervosa e via endócrina. Então, dessa forma, o aumento da secreção de adrenalina e noradrenalina, temos que lembrar que vai causar uma vasoconstricção sistêmica, além de comprometer a própria liberação da ocitocina. Com essa vasoconstricção, isso vai dificultar a chegada da ocitocina na glândula mamária, nas células mioepiteliais, consequentemente comprometendo a contração dessas células e a expulsão do leite. Então, daí, aquele volume de leite que deveria ser ejetado, ele não vai ser. Ele vai ficar preso parcialmente nessa glândula mamária, inclusive favorecendo a proliferação de micro-organismos e problemas nessa glândula mamária, como a mastite. Não só sendo, portanto, uma perda econômica direta pela diminuição da produção do leite, como também indireta pelo desenvolvimento de distúrbios, né, de doenças nesse animal.